Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o que eu aprendi em relação à decapitação de suculentas no inverno. Na verdade, as pessoas elas acham que eu tenho muita experiência no cultivo de suculentas, mas não, eu sou bem iniciante, tá? Então, muitas coisas eu acabo testando, fazendo experiências, eu vou por tentativa e erro, eu observo outros colecionadores e pessoas que cultivam suculentas, e então eu vou seguindo algumas dicas para facilitar o meu cultivo também. Bom, eu estava com algumas plantas nesse período que estavam estioladas ou então que elas estavam com um aspecto não muito agradável. E dá uma certa preguiça de esperar chegar até a primavera para então decapitá-las. Então num ímpeto eu acabei decapitando algumas plantas minhas. Eu tenho aqui então uma Echeveria Red Regis, que esta foi decapitada há 30 dias exatamente. Aqui eu tenho uma Ruby Lady e uma Echeveria Cancan. Essas foram decapitadas há 15 dias atrás. Então, o que eu aprendi com esse processo? Um susto. Confesso para vocês que de fato eu fiquei um pouco assustado, porque em outros momentos que eu decapitei as suculentas, elas começavam a soltar raízes muito mais rápido. Então, de fato, elas estavam em dormência e eu fui lá e cortei a cabeça delas. Olha que crime, né? Mas enfim, passados 30 dias, eu quero compartilhar com vocês, então, quais foram os resultados deste processo. A começar, então, pela Echeveria Red Regis. Está aqui. Percebam que ela está com as folhas bem murchas, bem desidratadas, porém não perdeu nenhuma folha, nenhuma delas secou. Esse processo se dá porque a planta não tem mais raiz. E aí, então, passados esses dias, eu observava diariamente para ver se havia alguma evolução na soltura de raízes. E ontem ela começou a apontar alguns sinais de raízes. Provavelmente vocês não consigam ver no vídeo, por ser muito pequenas, mas aqui eu tenho alguns pontos já de raiz. Isso me deixou um pouco aliviado, porque eu estava com muito receio de perder essa planta, que na verdade foi uma das plantas mais desejadas da minha coleção e que eu tenho tanta admiração e cuidado por ela. Ok, então 30 dias de decapitação, esse foi o resultado e ela começou a soltar as raízes essa semana. Como é que eu faço, pessoal? Eu então preparo aquele substrato que eu já ensinei vocês em outros momentos, coloco no vaso, procuro não aguar, não deixar tomar chuva, deixo ela no mesmo lugar onde ela já estava habituada, então ela está no sol pleno, e coloco a cabeça da planta repousada sobre esse substrato, ok? Então essa foi a minha experiência com a Echeveria Red Regis de decapitação no inverno. E aí eu tenho essas duas outras mocinhas vermelhas, que eu amo de paixão também. A Echeveria Ruby Lady. Bom, por que é que eu decapitei ela? Eu não sei se ela é uma planta de desenvolvimento lento, porém ela não desenvolvia de jeito nenhum. Faz bastante tempo que eu tenho ela e ela sempre foi essa planta compacta. Quando eu vejo publicações em outros Instagrams de outros colecionadores, e eu observo que ela é uma planta relativamente grande. Então, na verdade, eu acabei decapitando para ver se ela desenvolve mesmo. 15 dias atrás, olha, observo agora um apontamento de raiz. Então essa foi mais rápido, tá? Então essa começou a apontar raiz agora. A Echeveria Cancan, essa na verdade, ela para mim é uma incógnita, essa planta. Eu tenho uma amiga que comprou junto comigo, do mesmo vendedor, na mesma compra, tá? A gente dividiu o frete e compramos duas plantas iguais. A dela tem um formato completamente diferente da minha. A minha, ela estava uma planta alongada, tá? Podem ver que as folhas da minha, elas são enroladas, como se formasse uma culibra mesmo, como se fosse aquela Echeveria culibra. E aí ela estava ficando assim uma planta, embora as folhas não fossem espaçadas, ela estava ficando uma
planta crescendo alta, parecendo um pinheiro. Ela tinha um formato de um pinheiro. Isso estava me desagradando. Bom, solução, decapitar. 15 dias atrás, nem sinal de raiz. O processo é o mesmo, a planta está em cima dos pedriscos, não toma água, eu não agoo, não deixo tomar chuva, ela fica em sol pleno, no mesmo lugar que ela era acostumada a ficar habitualmente. O que eu percebi com as três, embora as três sejam de uma coloração vermelha, eu observei que a coloração intensificou com esse processo. Então elas estão bem vermelhas mesmo, assim. Chama bastante atenção por conta da coloração. Esse foi o resultado com as cabeças, tá? Das minhas plantas decapitadas no inverno. Isso rendeu alguma coisa? Sim, aí que veio o processo que acho que na verdade a maioria dos cultivadores mais desejam. A produção de mudas. Olha, esse então é a cabeça da Red Regis e o seu tronco, tá? Então eu procurei deixar o tronco no mesmo vaso, eu não tirei do vaso, porque eu tenho um xodó tão grande por essa planta que quanto menos mexer nela, para mim é melhor. E aí, qual foi o resultado? 4 novos filhotes vindo a caminho e já estão num tamanho ótimo. 4 não, gente, acabei de descobrir mais um. O quinto filhote. Olha que orgulho, que graça. Essa é uma das plantas assim que, de fato, é a planta mais desejável que eu tive ao longo de todo esse processo, que não é um processo muito longo. Faz 2 anos apenas que eu cultivo suculentas, tá? Então, como eu disse para vocês, o que eu tenho de experiência é o que eu tenho de vivência, muitas coisas por erros e acertos. Ruby Lady, a planta e o tronco. Esse aqui eu transferi de vaso, tá? Porque não era uma planta assim tão almejada, mas lógico que eu gosto de todas. Mas aí eu transferi ela de vaso. Eu tenho aqui 2 pequenos sinais de brotação que eu acredito que não vai vingar, porque eles estão bem pequenininhos, bem desidratados e não tem muita possibilidade de desenvolvimento. Então, a decapitação da Ruby Lady foi só para estressar a planta. Eu não tive muito resultado em relação a isso. Ela começou a soltar raízes agora na copa, porém a questão em relação aos brotos não foi muito eficiente. E a Echeveria Cancan. A Echeveria Cancan tem um outro detalhe, gente. Ela começou a soltar carúnculas por conta desse processo. Olha só, ela não tinha as verrugas centrais e aí após a decapitação elas brotaram com bastante força. E aí aqui então o tronco da Echeveria Cancan. Essa eu também mudei de vaso, tá? Eu mantenho ela no sol da manhã, todos os troncos, tá, pessoal? As plantas, as matrizes, as cabeças, eu mantenho elas no sol pleno de onde elas eram acostumadas. Os troncos eu deixo meio sol da manhã, que é mais tranquilo, para que os brotos já vão nascendo mais adaptados. A surpresa é essa Echeveria Cancan. Eu contei aqui, eu devo ter uma média de 12 brotos. Não sei se dá para vocês verem. Eles estão embaixo das folhas. Isso mostra para vocês, pessoal, como é que a planta estava alongada. Olha, por isso ela estava pedindo uma decapitação mesmo. Então ela estava uma planta bem estiolada. E aí eu acabei decapitando justamente por conta desse fator. E essa então me deu mais ou menos 10 brotos. O que eu aprendi disso tudo então? Decapitar planta no inverno, a gente precisa ter uma certa paciência, porque elas vão demorar mesmo para começar a soltar raízes, e a gente chega a cogitar a ideia de que a gente cometeu um grande erro ao decapitá-las nesse momento. Eu mostrei para vocês um vídeo de como eu faço essa decapitação, e agora eu mostro para vocês o resultado disso. Bom, então da minha Echeveria Red Regis eu terei novos 5 brotos. Da minha Echeveria Cancan eu também terei mais ou menos uns 10 brotos. Então significa que o processo deu resultado, tá? Embora ele seja bem mais lento do que num outro momento, vale a pena decapitar a planta assim no inverno.
E aí as pessoas perguntam para mim, você usa alguma questão em relação à lua? Eu não sei se é coisa de antigo, se tem alguma influência, mas eu só não decapito plantas na lua minguante. Acho que qualquer outra lua eu decapito. Essas eu decapitei na lua nova, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se você tem alguma dúvida em relação à decapitação do inverno das suculentas, eu espero ter sanado e mostrado para vocês como é que se dá esse processo, o resultado desse processo na prática, tá bom? Eu agradeço a vocês por me acompanharem, por assistirem os meus vídeos, por me seguirem lá no Instagram. Cada dia mais aumenta o número dos seguidores, para mim foi uma grata surpresa. Eu não imaginava que fosse tomar uma proporção dessa. Para mim eu sou apenas, como eu disse para vocês, um mero cultivador em início de pretensão de ser colecionador. Tá bom? Pessoal, agradeço a vocês, um abraço e até a próxima.